Inês, eu estava aqui com... Vê se tu me consegues aderir aqui. Já está? Já está, exatamente. Olha, já estás aqui a aparecer. É que eu ponho, tenho isto ao lado e depois ponho os dedos à frente. Vê se tu me consegues. Consigo, tá? Já estás a aparecer, já vais aparecer Acho que ali. já. Peraí, vou só direcionar aqui. Exatamente. Isso, pronto. É aquelas coisas normais do direto. Já está aqui também alguém connosco. Posiciona-te aí. Boa. Bom dia. Só para não ver aqui queda do meio. Espera aí só um bocadinho. Estou só a posicionar aqui o telemóvel. Estão a ver aqui. É tudo uma intenção de partilharmos e de cada vez irmos arranjando os melhores suportes, não é? Mas é como na vida. Exatamente. Então, bom dia. Enquanto a minha querida Inês está ali a pôr-se mais a jeito, está e dizer que eu estou com a Inês Marques, que eu ando aqui a tentar mudar o teu nome, Inês. Muito bom, muito bom. A Inês já esteve aqui também no Ohana e nós também estamos no Mundo da Pediatria, que é uma página dinamizada pela Inês. A Inês é pediatra e hoje estamos aqui um bocadinho as duas, ela enquanto pediatra e eu enquanto também especialista na parte da parentalidade, para partilharmos um bocadinho aqui com as famílias, com as mamães, com os papás, um bocadinho aqui os primeiros meses, os primeiros receios que surgem depois de terem o bebê, não é? Porque tanto uma como outra deparamos aqui com algumas questões. É sempre difícil termos duas câmaras a apontar para nós, não é, Inês? Exatamente, é isso mesmo que eu estou a tentar. Estou a tentar equilibrar aqui a coisa, porque se eu me puser assim, vocês não veem bem, não é? Veem-me ao contrário, certo? Pois, claro. É isso. Vou só equilibrar aqui a câmera, pronto. Mas podemos ir começando, sim. Eu vou dizer que, sem culpas, não é? Mas eu assim, Inês, não, tem que ser nos dois lados, não é? Tem que ser no telemóvel também. Eu ia pensar, agora que vamos entrar é que eu tenho que criar isto. Pronto, resolvidíssimo. Está ótimo, isso mesmo. No Instagram ficamos mais pequeninas aqui no Facebook. É verdade, faz uma diferença. Exatamente. Então, bom dia, bem-vinda. Nós estamos aqui a dar o mote novamente, não é? De uma intenção nossa, que já tínhamos até as duas conversado sobre o que fazer aqui, de que forma é que nós podemos contribuir para as famílias, não é? Para as recém-famílias, essencialmente, não é? Para quem está a começar, porque eu vou fazer uma partilha minha, não é? Quando estou com pais já com crianças de 8, 9, 10 anos, às vezes torna-se mais difícil porque é desaprender algumas coisas, é remediar algumas, não é? E a criação de relação torna-se mais, às vezes, um bocadinho mais difícil. Vamos só perguntar, tenho a Natália ali a ver-nos no Instagram, se nós estamos com eco ou não. Eu acho que não. Tu tiraste o teu som do telemóvel, não tiraste, Inês? Tirei, sim, senhor. Acho que não estamos com eco, acho que está perfeito, olha. Digam-nos só se estão-nos a ouvir bem, quem nos está a ver. Ora bem, tenho aqui a Lara, que tem olha, a Lara tem uma bebê pequenina. Eu estou a ouvir um bocadinho de eco, mas deixa-me cá ver aqui se eu não tirei o som todo. Foi eu que não tirei o som todo. Olha, Inês, fugiste do StreamYard. Fugiste. Foi do eco, já estás cá. Vou-te pôr. Pronto. São coisas do direto. Esta coisa do início, não é? Percebemos que está... Vamos perguntar aqui quem nos está a ver se tem eco. Eu sinto um bocadinho, mas... É? O que é que podemos fazer para melhorar? Diz-me lá. Olha, o que eu acho que podemos fazer para melhorar, e que é uma das coisas que tenho que ver, é pormos 2 fones, mas pronto. A Irina também está a dizer que está bom. Se tiver um bocadinho, é uma coisa muito ligeira no Instagram, que normalmente até às vezes tem muito eco. Portanto, vamos aqui dar o mote. Temos aqui algumas pessoas, que nós as duas partilhamos, não é? Portanto, temos pessoas a ver-nos nos dois lados. Olha, Inês, eu estava aqui a dizer do meu lado, não é? Daquilo que eu sinto... sobre esta necessidade minha de atuar um bocadinho mais como prevenção, não é? E nós já fizemos aqui uma live há não muito tempo e temos conversado um bocadinho as duas, não é? E falamos aqui neste tema porque, de facto, existem muitas dores. Eu acho que existem muitas dores na parentalidade, nos pais e nas mães e que vão seguindo caminho. Nós aqui hoje vamos nos focar um bocadinho mais nos recém-pais, não é? Ou algumas, se calhar algumas mamães que ainda estão grávidas. O que é que tu me tens a dizer aqui um bocadinho sobre esta nossa intenção? Partilha lá aqui um bocadinho também, eu já partilhei do meu coração, partilha lá também um bocadinho aquilo que tu sentes e por isso achares importante.
Eu acho que acima de tudo, e como estavas a dizer, vamos nos focalizar nesta fase dos recém-pais, não é? Pronto. Mas esta questão dos medos na parentalidade é uma coisa que se arrasta, no fundo, ao longo de toda a vida. E uma das coisas que eu, se calhar, nós vamos ter que trazer cá, agora, futuramente, vai ser exatamente, por exemplo, os medos dos pais dos adolescentes, não é? Pronto, porque é uma coisa que está cada vez mais, no fundo, premente, é cada vez mais frequente. A pandemia veio agravar ainda mais estas situações e eu acho que cada vez mais vamos ter que falar sobre isso. Centralizando-se aqui no medo, sim. E concordo muito contigo, olha, e por acaso, é aqui uma dor que eu também sinto, lá está, porque ainda há pouco, ainda no fim de semana tive num workshop com pais, e apesar de todos serem pais de crianças mais pequeninas, era ali um fecho de um ciclo, e houve exatamente isso, ou seja, toda uma preocupação, não é? Sobre o que é que está a acontecer com os adolescentes, e estávamos nós também a partilhar na questão da pandemia, e é algo que está a acontecer muito, ou seja, nós temos que estar atentos acima de tudo, não é? Mas pronto, é um bom próximo tema. Sim. É um mote para uma próxima situação. Em relação aos recém-pais, no fundo, eu às vezes costumo dizer que tudo são medos, não é? Tudo são dores. Acho que quando ele se sente bem a ter uma criança nos braços que não conhecem, não é? Um novo ser, acho que há medo quase de tudo. E muitas vezes, quando partilham comigo mesmo na consulta, é quase aqueles medos muito básicos de não sei se vou saber quando ele está com frio, não sei se vou saber quando ele está com fome, como é que eu vou saber se ele está com uma dor, será que eu vou saber cuidar do bebê, não é? Todo o anseio de será que eu vou ser um bom pai para aquele bebê, não é? E esta preocupação depois é realmente transversal também ao longo da vida da criança e acho que é um bocadinho isso. E perspectivando, se estava a falar de partilha, pessoalmente mesmo como mãe eu consigo voltar atrás mais de 9 anos, não é? E perceber que quando nasceu a minha Joana, a minha preocupação era exatamente a mesma e o facto de eu ser pediatra às vezes ainda acho que ainda aumenta mais isso, não é? Porque no fundo são medos com conhecimento, que às vezes ainda são maiores, não é? Pronto, exatamente. Pronto. E, portanto, acho que é assim, se eu tivesse que centralizar estes medos que falavas, né, destes recém-pais que ou estão agora grávidos ou acabaram de ter um bebê e estão naquelas primeiras fases em casa, acho que é mesmo isso, é o medo de saber conhecer e saber reconhecer o meu bebê, não é? É uma criança que eu estou à frente. Eu acho que é muito giro porque nós todos temos uma necessidade de segurança muito grande, não é? E então as mães têm ali o controle, querem controlar tudo. E depois, se algo foge do controle, não é? Mas o que eu noto muito dos contactos que tenho com mamãs, mesmo quando dava muitas aulas de yoga, é muito o não saber o que fazer. Eu não me sinto segura porque eu acho que não vou corresponder. Há muito ali aquela, como é que se faz, não é? Como é que eu sei? Não é? É muito desconhecido, porque de repente aparece um novo ser, altera a dinâmica familiar e é desconhecido. Não é? Nós estamos a conhecer, é como quando um adulto conhece o outro, não nos conhecemos, não sabemos como é que o outro reage. Então o bebê é nosso, depende de nós, e há uma necessidade de segurança muito grande passar-lhe isso. E o que eu sinto muitas das vezes, Inês, e não sei se tu sentes, o que eu sinto muitas das vezes é que as mães deixam de escutar a sua voz. Sim. Escutam muito mais. Não te acontece a ti em consulta, do género, fazem-te uma pergunta e quase que deveria ser, e eu aqui estou a pôr deveria ser entre aspas, porque é natural, mas parece que as mães e os pais se desconectam da sua voz e do confiar que conseguem ter a melhor resposta para o seu bebê. Quase como se o especialista é que acerta sempre, não é? E não eles mesmos. O que é que tu notas? Que precisa, as pais precisam de validação ou o que é que tu achas que precisam? Sim, eu acho que acima de tudo, e esta semana tive vários bebés recém-nascidos, portanto, 3, 5, 10, 14 dias. O que se nota é que há muita informação e há muita desinformação. Certo. E, inclusive, quem já passou vai perceber o que eu estou a dizer e quem vai passar vai perceber o que eu estou a dizer quando estiver na maternidade. Inclusive, naqueles primeiros 2 dias ou 3 dias da maternidade, há muita informação conflituosa. Ou seja, vem um enfermeiro e diz uma coisa, vem uma conselheira da alimentação diz outra, vem o pediatra diz outra, e aquilo que eu costumo dizer aos pais é: não há ciências 100% absolutas. E, portanto, acima de tudo, o que eles têm é que fazer aquilo que sentirem que é o melhor naquele momento para si e para o bebê.
e podem ouvir as pessoas, com certeza, mas vão ter que filtrar imensa coisa, até porque vão ouvir coisas que são contraditórias. E, portanto, aquilo que estavas a falar do parar um bocadinho e deixar de ouvir o ruído toda à volta e ouvir-se a si próprio, sentir aquilo que é o melhor para fazer naquele momento ao bebê, acho que é essencial. Portanto, no fundo, é mesmo aquilo que é fundamental. Eu noto muito isso, não é? No contacto que tenho, principalmente com as mães, mesmo na vida, não é? Mesmo mas não é suposto dormir comigo. O que é suposto, certo. Não é? Eu costumo dizer que o certo ou o errado é para cada família. E cada família tem que levar. Claro que há coisas que é preciso ouvirmos os especialistas, não é? E é preciso termos conhecimento, que era o que tu estavas a dizer. Eu também acho que há. Olha, não vou sair daqui, vou só ligar aqui uma coisa à corrente que estou a ficar com uma falha. Estou a ouvir. Vai lá, é para não ficar sem bateria. Eu continuo aqui a dizer aquilo também que eu sinto. Eu sinto muitas das vezes que existem muitas vozes e a voz interna nós nos desconectamos muito e existe mesmo muita informação e muitos é suposto ser assim. Há uma expressão que nós no coaching utilizamos muito, que é o bititing. Existe muito bitite, não é? E a intenção das pessoas é muito positiva. Se tu estás a dizer no meio hospitalar, vem uma enfermeira e diz uma coisa, diz uma conselheira de amamentação diz outra. A mãe, não é? A mãe vai ter que aprender a confiar nela e vai ter que aprender a entender que, ouvindo, ela vai fazer a escolha daquilo que o seu coração e o corpo diz muito. Só que nós não ouvimos, não é? Certo. E vai ter que perceber o que e vai conhecer. Eu digo sempre, a melhor mãe para o teu bebê és tu. Claro. Então, és tu que vais aprender a conhecer, aprender a ver, aprender a ligação, criar o vínculo, porque as outras pessoas têm as melhores das intenções. Só que muitas das vezes vêm trazer mais ruído ainda. Exatamente, é isso. E acho que os medos dos pais é mesmo nesse sentido. Acho que a gente até pode criar aqui o mote dos pais que nos estiverem a ouvir, até partilharem um bocadinho dos principais medos que têm, não é? Ou se já houve alguma experiência do género. Mas é nesse sentido, o medo vai estar lá. E o medo é, do ponto de vista evolutivo, uma resposta fantástica que nós temos para evoluirmos e para nos protegermos. E acho que cada vez mais as pessoas têm que encarar o medo dessa forma e transmitir, inclusive, depois aos filhos que o medo é isso. É uma forma de nós nos protegermos e sabermos crescer e viver no mundo em que estamos. Temos é que perceber que esses medos têm que ser transformados e interpretados de forma que a gente consiga fazer esse crescimento. Exatamente. O medo é uma emoção boa. As pessoas é que muitas das vezes olham para isso de uma forma errada, não é? De uma forma errada no sentido de o medo torna-se em ansiedade. Quando o medo se torna em ansiedade já não é muito positivo, não é? O medo tem uma função, como tu estavas a dizer, extremamente importante lidarmos com as emoções é uma aprendizagem espetacular e eu falo muito nas conversas que tenho com os pais para ajudarmos também os nossos filhos a lidarem com isso. E o medo traz-nos a coragem que nós temos. Não é? Sem dúvida. Temos que aprender a ver, não é? E o medo serve para nós estarmos seguros, não é? Para nós nos protegermos. Portanto, é muito importante que as mães, logo desde a raiz, vejam, as mães e os pais, que é natural, que não é? O nosso bebê depende de nós, portanto, é natural também termos medo. Agora, sem dúvida. O que a Irina está a dizer, sinto que se vive menos a maternidade devido a todos os comentários à volta, ora pelo peso, ora porque se está a habituar mal ao colo, ou a partilha da cama. Exatamente, pronto. Eu sinto muito isso, porque quando nós fazemos rodas de mães, isto é um assunto que vem muito, não é? Quando há um grupo de partilha de mães, por exemplo, é um assunto que vem muito, que é tudo o que os outros dizem. E eu acho estranho, eu até tenho medo de partilhar o que estou a sentir, ou a dificuldade, porque isto depois podem vir aqui não sei quantas coisas. Exatamente. E isto acontece muito. É preciso termos um lugar seguro para partilharmos, para nos sentirmos bem e sem julgamentos, que é algo que é muito difícil de existir, para termos este feedback que é normal. Existem coisas que são normais. Vamos aqui perguntar como é que estão ali do outro lado do ecrã. Era isso que eu estava a perguntar. Houve aqui uma mãe que partilhou exatamente um bocadinho aquilo que estávamos a falar. Diz, aconteceu-me isto tudo. Fiquei com tanta informação que já não sabia o que fazer com o recém-nascido.
Onde é que tu estás a ver? Digas que eu não estou a ver. Estou a ver no Instagram, isto são as várias redes ao mesmo tempo. Portanto... Olha, eu no Instagram não me está a aparecer aqui nada. Mas eu consigo, portanto, tu vês de um lado e eu vejo do outro. Boa, porque... Isto aqui é exatamente isso que nós estávamos a dizer, e obrigada aqui por quem partilhou realmente, porque é exatamente isso, esta mãe sentiu o que estás a dizer, o bit-iting, que é demasiada informação, e demasiada informação contraditória, e aí o que eu costumo dizer aos pais é, parem, não precisam de ser desagradáveis, digam que sim, estão a ouvir alguém que está ali com a melhor das intenções, mas no final, quando a pessoa sair do quarto, ou quando os pais forem para casa, para o seu ninho, façam aquilo que sentirem que é o melhor para o bebê, e sem tanta preocupação demasiado com o peso que não aumenta a grama por dia, e com a pele que afinal, em vez de estar perfeita como a de um bebê, como as pessoas pensam, está cheia de borbulhinhas e cheia de escamas, e com um rabinho que afinal, em vez de não estar vermelho, está todo cheio de lesões, mas que não faz mal porque o bebê fez um cocô mais ácido e foi só isso que aconteceu. Não é? Portanto, nestas coisas às vezes é preciso mesmo calma e não haver demasiadas expectativas, não é? Que isso também é um peso muito grande e vai aumentar ainda o medo maior, não é? E com calma e dia a dia acreditarem que acho que vão conseguir ser, acima de tudo, eles próprios ser os melhores pais para aqueles filhos, para aquele filho, e que vão surgir dúvidas. E lá está, tu estás cá, eu estou cá, e há de haver um apoio ainda maior que há de estar cá para partilhar estas dúvidas, que faz falta, sem dúvida. E acho que as pessoas têm exatamente isso, é ouvir e daquilo que ouvem, do bit-iting que dizias, não é? Construir aquilo que é o seu próprio caminho. Sim, eu sinto muito isso, internamente cada pai tem que escutar mesmo a sua voz e aprender isso, e porque nós crescemos, eu estava aqui a ver uma partilha da Sara, já vou também ler, mas é muito interessante perceber que nós crescemos a acreditar numa série de coisas, e a maternidade de hoje é muito diferente do que era a maternidade antigamente, não é? Eu se calhar ainda vi muitas pessoas da família a terem filhos, eu fui crescendo a ajudar a minha madrinha, as minhas primas mais velhas a cuidar dos filhos, e hoje em dia a geração um bocadinho mais nova não tem isso, e as pessoas estão cada vez mais isoladas. Esta rede de suporte, que seria uma rede mesmo de ajuda, porque eu acho que antigamente havia mais uma rede de ajuda do que tanto eu é que sei, não é? Faz assim, e o faz assim é altamente... Deita abaixo uma mãe que está aflita a tentar dar o seu melhor e de repente a coisa não funciona. A minha mãe tem muito uma expressão, o meu irmão acho que chorava muito, muito, muito. Era um bebê que chorava mesmo muito. E a minha mãe dizia, tiravam-me do colo para me acalmarem e as pessoas também não conseguiam. Mas ela diz isso com um peso, como quem diz, não me estava... Queriam-me ajudar, mas estavam-me a fazer sentir pior. E muitas vezes, sem querer, as pessoas que estão à nossa volta fazem isso, não é? Portanto, é atribuir quase a incapacidade, não é? É quase dizer que ela não estava a ser capaz naquele momento. E ela era a mãe dele, ela estava a ser a pessoa mais capaz. Ele, por algum motivo, não estava bem, era mais irritável, não é? E o que é que acontece hoje, nos dias de hoje? A mãe e o pai estão muito sozinhos. A maior parte das mães e pais ainda estão muito sozinhos. E estão ali com um peso muito grande. E eu costumo brincar, ok, vem os medos, vem tudo isto, vem o não conseguir fazer não sei quantas coisas. Então, se calhar, a avó pode ir levar uma sopa, pode ir ajudar a arrumar a casa, não é? Pode também participar de uma outra forma, em vez de ser só aquela coisa do ir ver o bebê. Não é? Sim, estar lá de outra forma, não é? No outro dia, isto é engraçado pegar no papel das avós, porque eu também tenho, às vezes não vai sempre o pai e a mãe à consulta, vai um deles com a avó, uma avó. E as avós têm um papel que é muito importante para o melhor e para o pior. O que é que eu quero dizer com isto? Eu já tive avós na consulta espetaculares, como estás a dizer, estão lá para dar apoio, para dar colo à mãe, né? Colo à mãe, à sua filha, né? Pronto. E depois tem avós exatamente que quase que entram naquele registro, como a tua própria mãe sentiu, de eu é que sei, eu bem te disse, e no meu tempo fazia-se assim. Portanto, e não é necessário, nem vai ser bem, ou seja, vai ser sentido como um peso e vai aumentar ainda mais aquele receio de eu não estou a fazer bem, e afinal ele é que sabia, e afinal, pronto, não é? E portanto, essa mensagem, não é, para os pais, no sentido de se sentirem capazes e não nem demasiado atingidos por esse tipo de comentários, não é? Que às vezes são feitos com melhores intenções, mas que pesam muito, não é? E às avós, para terem esse papel bom que nós estamos aqui a falar, que é dar colo, não é? Dar colo aos seus filhos para que eles consigam ser bons pais. Isso mesmo. Olha, vou partilhar aqui, a Sara diz assim,
Eu vou ler porque no Instagram depois não sabem o que é que nós estamos a falar. Sinto isso muito. Sim. Sou uma mãe a amamentar um bebê de 16 meses, estou muito cansada, mas até tenho medo de falar desse cansaço ou pedir ajuda, porque acham à partida que é ridículo ainda amamentar. Vamos só pegar aqui numa questão que era aquilo que eu dizia há bocadinho e depois perdi-me, que é, na nossa infância nós também crescemos com um conjunto de crenças. E é preciso desmistificar e trabalharmos enquanto o que é que nós de facto acreditamos, quais são as nossas verdadeiras crenças, quais é que nós queremos ter, que elas possam ser possibilitadoras e quais é que nós queremos, entender que estão ali e ressignificá-las. Eu acho mesmo que a maternidade, a parentalidade, dá-nos esta hipótese de saltarmos aqui neste desenvolvimento pessoal. E é muito importante percebermos isto, que é o que vem, o que começa a vir de sombra, muitas vezes tem a ver com a nossa infância, com as nossas crenças, com as pessoas à nossa volta. Porque não há tempo para amamentar, não é? Quer dizer, é aquele que esta mãe quer estar a se sentir tranquila e não têm sequer que dizer nada. Às vezes nós também damos muita oportunidade aos outros para se sentirem no direito de dizerem, não é? E até podem dizer, na experiência delas, e está tudo bem. Para ti pode não ter é aceitar seus julgamentos, exatamente. É isso. E esta Sara, que deu o seu testemunho, basicamente aquilo que ela está a sentir, eu posso dizer que é transversal à maior parte das mães a amamentar com bebés de 16 meses, que é, já ultrapassaram a idade, já ultrapassaram aquilo que é na sociedade aceito como bom tempo para amamentar, do ponto de vista de trabalho e do ponto de vista de mulher, é verdade, isto lá está, é uma crença, não é? Uma crença enraizada. São muitas crenças. E, portanto, chegam à fase em que as pessoas vão começar a dizer que já não é suposto o bebé mamar. E que já não é suposto amamentar. E, portanto, uma mãe que se está a esforçar por manter uma coisa que acredita e que lhe causa até bem-estar, que é amamentar um filho, com todo o cansaço que isso tem associado, não tem sequer um espaço onde possa dizer, olha, estou a adorar esta fase, ainda me sinto bem a amamentar, mas estou cansada, não é? E que tem que encontrar alguém que lhe vá dar, no fundo, um colo a esse sentimento. Acho que é muito importante. Mas aquilo que ela está a sentir é perfeitamente normal. Olha, também posso partilhar aqui um comentário. Temos aqui umas perguntas, não é? Estava a olhar. Sim, alguém partilhar aqui, é Inês, ter um espaço ou bons amigos com quem partilhar é muito importante, porque por vezes vamos nos fechando num mundo de insegurança e dúvida interna, e a privação de sono durante meses pode realmente, no fundo, contribuir para isso. Portanto, é mesmo isto. O que a Inês está a dizer é exatamente, a Inês, não é? Que eu não vi. Ainda bem Inês. É o que esta Inês que aqui está e eu dizemos e defendemos. E agir, porque olha, aqui a Diana diz exatamente a mesma coisa. Antigamente havia uma comunidade de mães que criavam um bebê sem julgamento. Agora, muitas mães estão isoladas. Mas é preciso, porque eu acredito muito, e sei que tu também acreditas, Inês, que este trabalho, então eu, enquanto educadora mindfulness, trabalho muito aqui estas atitudes sem julgamento e gosto muito de promover isso nos grupos. Tem este espaço de partilha de verdade que, se calhar, hoje em dia não é numa aldeia física, pode ser numa comunidade que se apoie, não é? Nós as duas conhecemos-nos exatamente por causa de um grupo de mães, não é? Fomos mães ao mesmo tempo e conseguimos ter a sorte de ter um grupo que se respeita e que se partilha de uma forma muito bonita e talvez também por termos essa experiência também seja muito importante para nós dar aqui o mote a passar, exato. A ter outras coisas. Deixa cá aqui. É fundamental. E esse apoio que falas, não é? O que eu noto é que cada vez mais, lá está, não há as avós, não há as amigas, não há um nicho, os pais estão fechados. E depois a informação é a internet, para o melhor e para o pior, não é? Pode ser um momento, como nós estamos a ter aqui, que até estamos a dizer às pessoas mesmo para partilharem aquilo que estão a sentir e não estamos aqui a dizer que é melhor ou pior isto ou aquilo, é mesmo para partilharem abertamente, mas depois também há muita coisa de julgar e de aumentar crenças e de aumentar medos, não é? E, portanto, muitas vezes este isolamento ainda pode potenciar aquilo que nós estamos a dizer que não deveria acontecer, não é? Pronto. E aí eu acho que é fundamental ir de encontrar aquilo que a Inês disse e procurar ajuda. Procurar ajuda pode ser numa amiga, pode ser numa comunidade, pode ser num coach, como estamos a falar, num pediatra, não tem que ser uma figura única, nem tem que ser uma figura obrigatoriamente específica da área da saúde, não é? Ou seja, tem que ser um grupo ou alguém com que as pessoas consigam partilhar estas situações, claro. Exatamente. Olha, estava aqui a Irina a dizer, explicar aos familiares antigos que hoje em dia as coisas são diferentes. Normal o bebê bolsar, ok, se der para tornar o bebê mais flexível, a explicar que o bebê se regula no colo. Olha, eu posso dar a minha opinião. A minha opinião é fazermos um bocadinho de comunicação empática e não violenta também com estas pessoas e perceber sempre que a intenção que está lá por detrás é sempre positiva, é de nos ajudar.
não é? Pode não estar a ter esse resultado, mas se nós conseguirmos comunicar de uma forma não violenta, empática, dizer eu entendo, a tua intenção será ajudar-me, eu sinto-me desta forma, ou não me sinto muito bem, ou sinto-me incapaz até por me estás a dizer essas coisas, não é? Em relação aos contactos que vamos tendo, é sempre mais fácil. Ok, eu respeito a tua opinião, a minha é esta, eu vou sentir desta forma. E não deixarmos de confiar na nossa voz interior. Porque isso acontece muito, não é? O que é que tu achas aqui? Achas que eu acho que explicação? Não, eu acho que não tem que haver explicação. Aliás, às vezes eu costumo fazer uma brincadeira na consulta com as mães, quando elas me vêm partilhar exatamente isto, nós estamos aqui a falar do bititing e das inseguranças que têm, eu costumo dizer, olhem, vocês vão sorrir, não é? Dizer obrigada pela opinião que me deste, olha, agradeço imenso a ajuda, e vão fazer aquilo que vocês acham que está correto. É isso mesmo. Portanto, não estamos a ir contra aquilo que a pessoa que está à nossa frente nos disse, que está a dizer com a melhor das intenções. Vamos absorver aquilo que acharmos que é o bom, o mau inteiro, por completo ou parte, não interessa, mas também não estamos a julgar a atitude daquela pessoa que está à nossa frente, porque, ainda um bocadinho aquele comentário que partilhaste agora, as avós, quando fazem, não é? Estamos aqui a falar das avós, mas pode ser uma tia, uma vizinha, o que seja, é com a melhor das intenções. Certo. Só que essa melhor das intenções para quem está a ouvir não é. Não é, Pronto. não resulta. E às vezes o que eu digo às mães não vamos entrar em conflitos, não é? Não vale a pena. Digam que sim, sorriam, agradeçam a ajuda e vocês no final vão seguir com aquilo que vocês iam fazer. E não há conflitos e as coisas vão se alinhando. E muitas das vezes, às vezes o que eu percebo é que a própria pessoa que te testemunha o que a mãe está a fazer e percebe que depois aquilo que a mãe está a fazer até resulta, assume, ok, ela está a fazer uma coisa diferente do que eu sugeri, mas aquele também pode ser o caminho. E perfeito. E ninguém falou sobre isso, ou seja, não foi uma coisa sequer oralizada, portanto, ninguém verbalizou. Foi algo que se viu acontecer naquele momento e em vez de ter feito aquilo que tinha sugerido, fez outra coisa e correu bem. Perfeito. E acho que é mais fácil ir por aí, sim. Acho que explicar demasiado. Não, é só reconhecer. No fundo, é reconhecer. É isso, a tua intenção e eu vou seguir isto, não é? Claro. Exatamente, está legal. Caminho segue. Olha, Inês, estou aqui a ver alguns comentários, já vamos partilhar, mas é giro, porque até enquanto mãe, não é? Quando nós vamos ao pediatra e eu. Já houve situações em que não fiz o que o pediatra da minha filha disse, não é? Porque senti a minha voz. É giro porque, lá está, eu acho que também, depois, mesmo os próprios especialistas, e tu deves sentir isso, percebem com quem estão a falar. E ele sentiu segurança em mim e disse, não, a mãe faz aquilo que entender. Pronto, não foi nada de grave, não é? Mas é esta dinâmica que também é preciso nós termos. Porque eu estou aqui a ver alguns comentários, uns dizem que o bebê pode aumentar 17 gramas por dia, outros no mínimo 25, enfim, é difícil para uma mãe que está a tentar tirar o suplemento de leite adaptado, não há apoio. Ok, a Irina diz-nos isto, não é? Porque lá está, quando se vai à consulta do peso é um terror. É terrível, é terrível. E depois houve-se informações diferentes no centro de saúde e no pediatra, que ainda é melhor, não é? Portanto, é ouro sobre azul. Eu acho que acima de tudo, olha, eu posso partilhar um bocadinho a minha experiência das duas formas, não é? Como pediatra, é lógico que eu tenho a noção que eu dou algumas informações e depois os pais seguem o seu caminho. Ou seja, ninguém tem que fazer taxativamente aquilo que nós estamos a dizer e assim é que faz sentido, não é? Pronto. Em relação, por exemplo, ao peso, eu acho que é um dos maiores medos que os pais podem ter. Sobretudo quando há esta diferença da mama e do suplemento, e tirar mama e pôr mama e suplemento. Pronto. E depois, como cada vez que eles vão a um sítio ouvem uma informação diferente, pior é. Então imagina, esta partilha que a Irina fez é engraçada, porque nós dizemos que uma bebê de mama deve aumentar 15, 20 gramas por dia, e para mim está ótimo. Um bebê que faz suplemento pode aumentar até 30. E também está ótimo. Okay. É lógico que se nós rotularmos todos da mesma forma e dissermos que todos os bebés têm que aumentar 30, um bebé de mama não vai estar a aumentar o suficiente. E alguém vai dizer, tem que fazer suplemento. Bem, pronto. E, portanto, acima de tudo, eu costumo dizer não há provavelmente números retos. Desde que o bebê esteja a progredir, com bom ar, a que também perceba que ele faz xixi e cocó e que fica satisfeito e consolado. Não precisa de ser à grama. Não é? Pronto. Exatamente. Lá está, mas isso lá está. Isso é ouvir... olhar para a criança e ouvir aquilo, sentir a própria mãe e o pai que aquela criança está bem e que está tudo bem e que não está desidratada e que não está irritada. Portanto,
ela está a comer aquilo que deve e vai aumentar a sua curva, que se calhar é uma curva pequenina e lenta, mas que vai chegar lá, não é? Pronto. Isso. Olha, a mensagem para a Irene é um bocadinho isso. Estás a tocar, eu posso também tocar aqui muitas questões dessas, eu posso partilhar a minha experiência pessoal em relação a isso, à amamentação, que tivemos vários percalços, e a Pilar, apesar de nascer grande, não é? Comprida, nasceu 2,9 kg e pouco, e chegou aos 2,500 e qualquer coisa, perdeu muito peso. E eu ouvi a minha mãe ao telefone, a menina não sei quantos, pronto, enfim. É o bititing. Eu só lhe disse, a determinada altura disse assim, mas calma, vocês não acham que eu estou aqui para promover a segurança da minha filha? Óbvio que sim, e obviamente que vamos fazer aqui o melhor que é possível. O que é certo é que ela precisou de uma ajudinha, que não tinha força e uma série de coisas, e a coisa funcionou. Olha, uma bebê que perdeu muito peso agora, e depois, logo muito a seguir, ainda antes de um ano, a curva dela está sempre acima. Portanto, é isso, é preciso dar eu tempo tive muito também. receio, e tive receio quando foi ela muito pequenina, ali nos primeiros dias e semanas, e o que é certo é que depois a coisa alterou, e ela foi criando a sua resistência e a sua força, e ela começou a aumentar muito bem de peso, né? Até estar sempre na curva acima. Ela é uma criança muito alta também, portanto, é giro olhar para trás, e às vezes os medos e as nossas dores maiores vêm de momentos que depois passam. Sim, que depois passam. É tudo impermanente, e é algo que nós temos que ter muito na parentalidade. E é relativizar também, não é? Porque naquele momento aquilo que nos parece a nós uma tragédia, uma coisa horrível e que não está a ter resolução, perceber que se calhar daqui a uns meses já se transformou noutra completamente diferente e que passou. Estava a dizer, também temos aqui uma partilha interessante, um bocadinho de uma mãe, talvez de um bebê um bocadinho mais maior, crescido. não é? Sim, a mãe diz, sinto que hoje em dia é mais fácil pedir ajuda a um especialista do que a uma pessoa próxima. O meu filho aos 2 anos e meio não falava e comecei a ficar muito ansiosa, pronto. Não porque ele não falava, mas pelos comentários negativos das pessoas que o viam, mas não o conheciam. Pronto, isto é muito importante, não é? Lá está. É olhar para, às vezes estamos no parque, não é, com os miúdos e dizer, que idade é que ele tem? 2 anos, ainda não fala. Isso. Este peso, não é? ou então não anda, sim, ou qualquer aquisição, tal e qual, pronto. Portanto, e às vezes é preciso perceber que há miúdos enormes que são super pequenos em termos de idade e, portanto, vão parecer completamente imaturos e desregulados, e ao contrário, há miúdos miniaturas, como a minha Joana, por exemplo, que sempre foi super pequenina e parecia muito mais velha, não é? Pronto, porque fazia coisas, lá está, à idade dela, pronto. Mas é isso, é muito importante. Mas é esta voz, lá está, e isto é muito difícil. Nós estamos depois, e por isso é que às vezes, mesmo as pessoas mais próximas acabam por achar que nos conhecem, achar que têm a história toda. E não têm a história toda, porque nós nunca temos a história toda da outra pessoa. Nós podemos querer muito ser empáticos, mas a empatia é muito difícil de... Nós não estamos na história, nós não estamos dentro da história daquela pessoa. E nós somos o reflexo disso mesmo. Por isso é que é muito importante de conseguirmos, sim, ajudar a ouvir. Às vezes só escutar, o desabafo é mais importante que tudo. Exatamente. Estar lá. E dar espaço e dar esta normalidade assim, tem calma, não é? As coisas têm o seu tempo. O teu filho tem o seu tempo, o outro tem o outro tempo e está tudo certo. E a comparação, que depois leva a uma série de coisas, não é? Porque a comparação também é altamente destrutiva da autoestima. É que começamos logo aqui. Sim. E nós estamos a ver este reflexo, Ana, que isto acho é uma mensagem que se calhar é importante passarmos para os pais, que é, às vezes desvalorizamos muito estes primeiros momentos da vida. Não é? E achamos que aquilo que fazemos nesta primeira fase, eles são bebés e não percebem nada, não é? Aquela ideia de... E eles são uma esponja. E estão a criar aquilo que eles vão ser mais tarde. E aquilo que eu estou a ver agora nas consultas é exatamente adolescentes, por exemplo, não é? Que são o reflexo daquilo que viveram em fases mais precoces da vida e que se calhar se as coisas tivessem sido trabalhadas de outra forma e as próprias, lá está, a própria família, a própria unidade, as próprias crenças, tudo, teria feito completamente a diferença. Portanto, para estes recém-pais é essa a mensagem também, que isso é mesmo muito importante. Trabalharem-se a si próprios para trabalharem também os seus filhos, não é? E terem a noção, porque às vezes lá está, mesmo nós, sem intenção, cometemos grandes erros. E é verdade, eu não quero estar a ser demasiado... Vou demasiada luz aí, mas é verdade. Eu estudo muita parte da educação, estudo muita parte do desenvolvimento infantil e os primeiros 7 anos são ouro para nós trabalharmos. E os primeiros anos de vida são importantíssimos no vínculo que é estabelecido.
O apego seguro é algo que deve ser trabalhado, é algo que deve ser muito consciente e é preciso termos atenção a isso. E os miúdos de hoje são completamente diferentes do que eram uns anos atrás. As relações, a vida é completamente diferente e é preciso nós termos muita consciência, muita atenção àquilo que se passa. E eu costumo dizer, ainda há pouco tempo eu estava, olha, com uma pessoa que é dona de uma clínica pediátrica aqui nas Caldas. E eu dizia, se calhar acham que eu tenho sorte, porque me diziam muitas vezes em relação à Pilar, tu tens sorte, tu és do yoga, fazes... Pronto, e diziam muitas vezes isso. E eu hoje sei que não é só sorte. Não é? Eu sei que é da minha relação e do pai com ela, de todas as conversas que nós temos, de tudo, e ela está-me a mostrar que é uma miúda que tem muita consciência, não é? E agora, com 9 anos, mostra-me uma série de coisas. E eu sinto assim, ok, pode, não é? Porque entram na adolescência e depois não querem tanto os pais, também é aqui o risco, mas há muitos valores que estão lá, há muito trabalho feito que está lá. E é importante nós termos isto, é não nos desresponsabilizarmos, não é? Para a escola, porque a escola tem a sua função, e nós, enquanto pais, é preciso estarmos presentes e é preciso, nesta primeira fase, termos ajuda também, ou estarmos num ambiente que nos ajude a filtrarmos a informação, a ouvirmos a nossa voz e a caminharmos, não é? A caminharmos nesse sentido. Eu, sinceramente, vejo, às vezes tenho um bocadinho de medo para onde é que nós vamos, porque, de facto, não é? Falando de medos, eu às vezes tenho aqui um bocadinho de medo porque vejo muitas crianças em dor. Sim, sem dúvida. E agora estavas a dizer aí uma coisa e fizeste-me lembrar outra que está diretamente relacionada, que é até uma coisa tão simples como a forma como os pais reagem ao seu próprio medo e espalham isso para a criança. Vou dar um exemplo muito prático. Os miúdos caem quando vão aprender a mexer-se, certo? Pronto. E uma das coisas que eu às vezes faço na consulta, eu sou muito descontraída, portanto eu tenho uma tolerância muito grande a essas brincadeiras e acabo de fazer muito isso na consulta. E reage sempre às quedas de uma forma muito calma e positiva. Olha, aconteceu, pronto, boa, a próxima não vai acontecer e não faz mal. E os miúdos habituam-se a que isso seja algo a que não está associado a medo, que podem experimentar sem ter o medo imposto, que podem cair sem ter o medo imposto. E, portanto, e isto que eu estou a dizer em relação às quedas, que é só um exemplo específico, não é? É a forma como depois eles, como pessoas, estamos a falar depois de pessoas ao longo da vida, vão lidar exatamente com isso. E é um exemplo muito simples de como, desde ter a idade, estamos a falar dos primeiros meses de vida, a forma como nós pais e cuidadores, transpomos para a criança a forma como ela vai lidar com determinadas emoções e situações, é fundamental para ela reagir no momento, para ela se desenvolver no momento e para ela se desenvolver depois ao longo da vida, não é? E, portanto, pegamos aqui no medo que é realmente o medo que faz, e os pais panicam quando eles caem, como costumam dizer, ai, já foi, vai tudo a gritar, e depois, muitas vezes, ele é muito medroso, ele não experimenta, mas se calhar não experimenta porquê? Vamos parar para pensar, como é que nós reagimos quando ele tentou experimentar, não é? Isto é muito importante porque os nossos medos são também os medos que lhes vamos espelhar a eles, não é? E é preciso trabalharmos nisso. Os nossos medos nós refletimos e sabes, Inês, olha, tu agora, né, isto é como as conversas, eu como estou a estudar muito a parte da parentalidade generativa com PNL e a parte aqui da física quântica, da epigenética e a forma como os neurónios espelho das nossas crianças, não é? Como nos modelam e eles vão aprendendo muito por aí. E nós, os nossos estados emotivos, a nossa energia, o nosso campo, tem impacto nos dos outros. Ora, se um bebê está, se a mãe está extremamente medrosa, não é? Porque, estou-me ali a conter, a criança também sente. E basta nós termos esta. Eu hoje quero deitar o meu bebê cedo, porque eu até preciso de uma coisa, de resolver, não é? Estou mais ansiosa, eu quero que ele se despache, então eu vou passar essa energia. E tal e qual como eu passo essa energia, passo todas as energias dos medos, a minha voz interior também se vai transformar na voz, e a voz que eu digo aos meus filhos também se vai transformar na sua voz, e é muito, por acaso um dos últimos episódios do podcast foi isso mesmo, porque tive com uma criança que a voz o que ela dizia eram só crenças limitadoras, mesmo, e aquilo fez-me uma aflição muito grande, e levou-me a falar um bocadinho sobre isso, que é o que tu dizes aos teus filhos transforma-se naquilo que eles acreditam. Sim. Então escolhe o que é que lhes vais dizer. Há muita expressão do vais cair. Não vais nada, e se voar?
E se eu, não é? Claro. Não vou cair. Quem é que diz que eu vou cair? É que quando nós dizemos vais cair, eles acabam por cair, porque nós programamos. Vão cair de certeza, exatamente. Nós programamos. E a programação neurolinguística explica muito isto, é brutal. É isso mesmo. Então, é isso mesmo. É tudo desde cedo. E aquilo que tu disseste, Inês, eu reforço que é, muitas das vezes os pais acham que eles em bebés não percebem. E então comunicam ao bebê ou comunicam um pouco. E a questão é que eles percebem. Eles estão a adquirir a linguagem. E é tão importante estabelecermos a comunicação desde logo. Desde logo. Não é? Não nos perdermos em muita comunicação. Também é um erro também que os pais cometem. Mas comunicarmos desde logo. Desde bebés que eles entendem. E eles estão a crescer a entender. Olha, 2 comentários aqui que acho que é importante dizer. Uma mãe que partilhou, na linha da bocado estava a dizer da sorte, ter sorte a Pilar estar assim, a mãe respondeu, nunca é sorte, não é? Portanto, isto é muito importante. E realmente aqui outra partilha, exatamente vai em linha daquilo que estávamos a falar dos adolescentes, que diz também, portanto, sobre esta questão dos adolescentes refletirem os anos que viveram e experienciaram, preocupa-me se sei realmente educar e se tenho valores suficientes e linguagem adequada. Portanto, isto é uma mãe que já está num patamar diferente, já é uma mãe que já está a pensar, não é? Exatamente o que está a dizer, que é aquilo que vai dizer, aquilo que vai fazer e aquilo que vai transmitir. Mas é aquilo que queremos chegar, então, está certo? É isso mesmo. Agora, eu como gosto muito de grupos e de partilha, e eu acredito sempre, eu tenho uma personalidade muito curiosa, e tu também tens, não é, Inês? De aprender e de curiosidade. Eu acho que é sempre melhor os nossos resultados e as transformações que nós temos, quando bem apoiadas, e quando num sítio seguro, tem sempre um resultado diferente, não é? Eu estava aqui a ver, temos aqui a Patrícia, não sei, eu acho que a Patrícia estava-nos aqui a fazer umas perguntas. Por questões de redução de peso recém-nascido, tivemos que recorrer ao leite adaptado em complemento do leite materno. Será que é reversível esta situação a longo prazo, de modo a tornar a amamentação novamente exclusiva, ou pelo menos reduzir o leite adaptado, continuar a amamentar e a sair com a bomba, de modo a aumentar a produção de leite e a reduzir gradualmente o leite adaptado? Muito obrigada e ótimo trabalho. Olha, Inês, eu vou só responder enquanto mãe, está bem? E depois tu respondes. Claro que sim. Então, olha, como é que se chama? Patrícia, aconteceu a mim, há 9 anos atrás. Portanto, precisámos introduzir o leite adaptado ali durante um tempinho e depois não foi preciso. Depois a Pilar, naturalmente, comigo, não é? As duas em mais sintonia e mais calma, conseguimos largar o leite adaptado. Portanto, enquanto experiência de mãe. De mãe. E enquanto experiência de pediatra também é exatamente igual, ou seja, muitas vezes vem com suplemento da maternidade, não é? Até porque a perda de peso já estava a acontecer e é sempre possível. Acima de tudo lá está, não desistir e se é mesmo vossa vontade, se é mesmo vontade, neste caso a Patrícia, este caminho, ela vai conseguir, eu tenho a certeza, é continuar a estimular, colocar sempre o bebê na maminha, sempre, quer ele pegue bem, quer ele pegue mal, antes de dar suplemento, colocar sempre o bebê na mama, porque melhor do que ele ninguém saberá tratar do processo e orientar-se ainda com ajuda, ir fazendo essa redução gradual. Mas sim, claro que é possível. Imensos casos. Boa, é isso mesmo. Olha, Inês, não sei se tu queres partilhar mais alguma coisa, se vamos deixar aqui para alguma questão que surja desse lado, ou algum feedback. Mas é isso que vou tentar ver se tínhamos aqui alguma coisa. Eu não consegui partilhar tudo, porque entretanto isto vai caindo aqui uma série de coisas. Eu peço desculpa às pessoas, mas exatamente. Olha, está aqui uma partilha, posso ler, também feita também com a parentalidade consciente. Na escola da minha filha, que tem 4 anos, já ficou aqui, bem só um bocadinho. Quando demonstrei que acreditava exatamente numa parentalidade consciente devido a alguns comportamentos que não compreendo, que praticam lá, a educadora disse, no fundo, lá está, fez a emissão da opinião, não é? Disse, exato, podes ler, podes continuar a ler que eu não estou aqui a puxar, Ana. Que não compreendo, que praticam lá, a educadora disse, ai mãe, acredita nisso. Muitas vezes, enquanto facilitadora de parentalidade consciente e também a generativa, e além de trabalhar já há algum tempo nesta área, aprendi uma coisa, que nós queremos muito dar aos outros e às vezes convencer os outros que aquilo é que é certo, porque nós acreditamos muito. E eu já mudei um bocadinho a minha forma de estar. Eu acredito muito e eu sei que resulta, só que eu já estou numa perspectiva de não convencer ninguém. Sim, demonstrar, sim mostrar e sempre mostrar que as coisas, no meu ponto de vista, como é que elas podem funcionar e sem trazer peso.
porque as educadoras também estão muito cansadas, o que é certo é que os professores e educadores também estão muito cansados, também têm uma série de desafios, que às vezes eu, como já trabalhei muito em escolas, consigo ver um bocadinho os dois lados. E é sempre mostrar e ajudar. Entrarmos aqui numa estratégia colaborativa e enquanto alguém de parentalidade consciente, eu tenho que exercer esta parentalidade, quer seja com os meus filhos, quer seja com os filhos dos outros, ou com as pessoas. Porque parentalidade consciente é muito mais sobre relações. Então, a forma como nós pomos isto também é muito diferente. E chegar a essa educadora e dizer, olha, se nós fizéssemos aqui uma prática, uma dinâmica, vamos com curiosidade, para ter uma transformação, para conseguir pôr lá a semente. Porque se nós colocarmos a semente, já vai existir certamente alguma flor, mas não seja daqui a algum tempo. Portanto, às vezes as pessoas é por desconhecimento, às vezes é por não saberem, às vezes é porque se acha que demora muito tempo, porque às vezes a dificuldade é bastante, porque se vai mexer em muita coisa. E são resistências às vezes normais. porque até acham que sabem sem saber, não é? E acham que é tudo muito difícil. E na verdade não é muito difícil. A questão é que é o dia a dia. E eu acho que a mensagem para essa mãe que partilhou acho que é Cândida. Se a Cândida do dia a dia com a filha dela aplicar essas coisas e sentir que é isso que faz sentido, não é? Pronto. Provavelmente a própria filha na escola depois vai tentar replicar essas coisas e até vai tocar de alguma maneira a educadora com isso, não é? Educadora ou colega ou o que seja, pronto, o que seja, porque no fundo é uma questão só de forma de estar, de forma de comunicar, de forma de reagir, não é? É isso. E às vezes começa por aí, não é? Nem precisamos de querer mudar, nós não queremos mudar o mundo, nem queremos simplesmente estar no mundo melhor, não é? E para isso, se calhar, às vezes basta aquilo que nós fazemos, não temos que querer que os outros também o façam, não é? Pronto. E provavelmente, se calhar, se ela passar a informação à filha e a filha começar a fazer isso e a atuar dessa forma, vai acabar por ir, não é? E as crianças são muito engraçadas, porque depois, a Joana, então, que sempre foi muito curiosa também, sai a mãe, sempre foi muito questionadora, não é? E isso para algumas professores é difícil, porque ela é muito de desafio, mas desafio no sentido de, mas porquê é que vamos fazer isto se nós podíamos fazer aquilo, não é? E uma criança, às vezes, questionar isso pode ser mal interpretado, não é? Já está a questionar a autoridade, e ela não está a questionar a autoridade nenhuma, está simplesmente a fazer aquilo que sempre fez em casa, que foi, eu gosto muito da tua posição, mas eu tenho a minha, porque é que não podemos fazer da minha maneira? E muitas vezes fazíamos da minha, porque eu lhe explicava que a postura da mãe naquele momento era aquilo que tinha que ser. E às vezes é um bocadinho por aí, eu acho que se calhar E isso que acabaste de dizer é o que para mim faz sentido. Eu vejo a minha filha nas relações com as amigas dela a estabelecer limites e a definir os seus valores, que é algo que eu faço em casa e que eu explico e que nós trabalhamos juntas nesse sentido. E na escola a mesma coisa, portanto, é sempre, em vez de querermos transformar tudo, vamos transformar à nossa medida o nosso mundo. E o nosso mundo sem vai dúvida, e influenciar os outros. E aquilo que faz sentido a cada um, não é? Portanto, nós podemos até ter, mesmo em relação à parentalidade consciente, algumas coisas que estamos aqui a falar que se aplica exatamente à forma como lidamos com os medos e com as nossas crenças, se calhar vamos conseguir pôr em prática parte, se calhar vai-nos fazer sentido aplicar em determinados contextos, se calhar vamos conseguir ou não vamos conseguir, mas é no fundo uma aprendizagem, um crescimento de todos, não é? E é sempre termos essa premissa, e eu digo isto às recém-mamãs, que é, naquele momento, nós fazemos o que conseguimos com os recursos que nós conseguimos aceder naquele momento. Nós até podemos ter muitos recursos, só que naquele momento só conseguimos aceder a um ou dois, não interessa. E da próxima vez eu vou ter esta consciência e já vou fazer diferente, ou melhor, na minha perspectiva, não é melhor comparativamente com ninguém. Que é exatamente, que naquele momento foi o melhor que elas conseguiram fazer. E naquele momento foi o melhor, está ótimo. Está tudo bem. Exatamente. E está tudo bem. Exatamente. Né? Não havendo responsabilização, havendo sim uma consciência e nem culpa, porque a culpa é outra coisa que vai muito normalmente, mas que não tem que vir. Não tem que vir, não é? Mas é isso, sim, eu fiz o melhor naquele momento com os meus recursos que eu conseguia aceder, que estavam disponíveis naquele momento. E sou ser humano. E é este crescimento que é muito importante nós virmos a ter. Pronto, Inês, olha, eu acho que aqui estou aqui com o meu dedinho. Sim, também daqui a tentar ver, mas às vezes há coisas que escapam, pronto. A Cândida diz, concordo e obrigada, mas sinto a criança variada entre comportamentos. Cândida, sim, mas a criança aprende que com umas pessoas é de uma forma, com outras é de outra. E ela vai escolher aquilo que mais... O seu caminho. Exato. O seu caminho. Acontece a mesma coisa quando os pais se divorciam.
E mesmo não divorciados, eu tenho muitas famílias que acompanho em que o pai pensa de uma maneira e a mãe pensa de outra. E a mãe quer muito levar logo o pai. E o que eu digo é ser o exemplo. Porque se ele vir que resulta, ele vai querer. E é muito isto, não é? E às vezes temos que estar em paz, que também na sua infância, cada um de nós tem as suas histórias e também está a trabalhar isso à medida. Pronto, isto aqui já nos maiorzinhos, não é? Claro. Muito bem. Olha, nós vamos aqui partilhar, não é, Inês? Que vamos divulgar aqui uns projetos novos às mães. Na linha da partilha e da ajuda. Exatamente. Era algo que nós já tínhamos falado as duas várias vezes, mas entretanto, este ano já formalizámos aqui algumas coisas, portanto vamos estar aqui com uma parceria a dinamizar um programa que nós depois partilhas nas tuas redes e eu também partilho nas minhas, que é precisamente para estas mães que recém-nascem e que podem se sentir acompanhadas sempre nesta premissa de ser um espaço sem julgamentos, de crescimento, de verdade, de partilha e claro que nós daremos os nossos contributos, os nossos conhecimentos, mas sempre que já perceberam que cada uma vai sentir, vai absorver aquilo que quiser. Fazer. Exatamente, é isso mesmo. Eu acho que a ideia é essa, é mesmo as pessoas sentirem que podem ter aqui uma boa ferramenta e um espaço onde podem estar à vontade, né? À vontade para partilhar aquilo que sentem, aquilo que querem fazer, aquilo que para elas naquele momento lhes faz sentido e que nós estamos cá para dar a nossa opinião, o nosso apoio, a nossa experiência, mas que no fundo lá está, o caminho será sempre delas e portanto a ideia é mesmo essa, é apreender e evoluir de acordo com o que faz sentido para cada um. Isso mesmo, pronto. Nós depois partilharemos as duas. Eu vejo muito isto como, lá está, como uma construção do caminho de cada um. E trabalharmos, eu da parentalidade trabalho muitas intenções, a minha intenção é esta, é mesmo agregar valor num só espaço para que as mães se sintam realmente acompanhadas e que se sintam que estão sempre a cada dia a tomar as melhores decisões possíveis, por si, pelos seus bebés, com consciência e o poder da comunidade é um poder imenso, não é? E acho que conseguimos fazer algumas coisas. Olha, temos aqui a Susana, que nós conhecemos as duas, e eu também preciso falar com a Susana. Ao lado, minhas queridas, vou estar aqui atenta, preciso tanto de vocês. Sim, porque desafios surgem-nos sempre, não é? Em qualquer altura, em qualquer idade, com filhos diferentes, não é? Exatamente. Pronto. Agora, nós estamos aqui mais dedicadas a algo mais para as mamães que têm bebés assim muito pequeninos, recém-nascidos, mas as surpresas e as coisas que estamos aqui a programar serão depois também mais de continuidade, mas às vezes é preciso começar pelo início, não é? E se dermos a estas mães que também começam pelo início mais informações, acho que que vai ser muito bonito e a viagem eu vejo-a como iluminada. E mais fácil exatamente, também, não é? mais fácil, isso mesmo. Pronto, olha, Inês, obrigada a ti, não é? Por os meus desafios também. É muito bom, olha, eu vou-te mesmo agradecer porque eu acho que é muito bom sentir que quando nós sentimos que as pessoas estão no mesmo caminho e com o mesmo propósito, as coisas surgem naturalmente. E connosco tem sido um bocadinho assim, surgir naturalmente. E as coisas não têm que ser com esforço, têm que ser naturais e fluídas. E eu acho que por isso a beleza delas. E agradecer-te nesse sentido também a ti. Muito grata também por tudo aquilo que nos tens ensinado. Obrigada, Inês. Olha, agradecer a todos que estiveram por aqui connosco. Exato. Nós vamos disponibilizar, portanto, isto fica gravado nas nossas redes, porque houve pessoas a pedirem, não consigo estar a essa hora, e eu fui dizendo também que fica disponível depois. E também está no meu canal do YouTube, tanto tu como eu podemos depois partilhar também por aí, e vamos partilhar com quem quiser as nossas novidades. Claro que sim. E uma semana muito feliz, cheia de luz, olha que eu olho lá para fora e vejo luz, portanto estamos por aqui para também cuidar das pessoas e que assim sentirem, não é? Sim. Um beijo a todos e obrigada. Até já. Vou desligar primeiro aqui no YouTube, aqui. No Insta. No Insta e aqui.